Oi, gente, que prazer poder gravar esse vídeo. Este que será o último do ano. E eu gostaria de agradecer imensamente a você que se inscreveu no meu canal, a você que me acompanha, que curte os vídeos, que faz comentários, que me incentiva. Eu lembro que no início do ano eu estava bem sobrecarregada, bem desanimada e eu quis desistir. Mas foi por você que me incentivou que eu continuei. Muito, muito obrigada. Como eu sou grata por ter continuado esses vídeos. Acho que eu fui a pessoa que mais ganhei. Quantas coisas eu aprendi. E hoje nós vamos falar sobre o Natal. E não poderia ser diferente. O Natal, essa data tão simbólica, tão representativa, porque hoje nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. O maior evento que a humanidade já presenciou. E eu fiquei pensando, porque durante todo o ano nós estudamos no Velho Testamento sobre profetas, como Isaías, como Jeremias, como Sofonias e tantos outros que anunciaram esse momento sagrado, esse momento tão aguardado na história da humanidade. E hoje nós vamos falar sobre esse momento. E eu gostaria de começar relembrando quando os pastores receberam anjos, anjos que anunciaram o nascimento do Salvador. E esses anjos disseram assim para os pastores: alegrai-vos, porque eu vos trago novas de grande alegria. E foi sobre esse alegrai-vos que eu fiquei pensando. E eu fiquei pensando porque muitas vezes não é fácil manter o bom ânimo, não é fácil estar feliz todo o tempo. As circunstâncias da vida muitas vezes se apresentam de maneiras diferentes do que sonhávamos, diferente do que esperávamos. Às vezes acontecem visitantes desafortunados ou não convidados. Às vezes esses visitantes podem ser um problema de saúde, pode ser a falta da fartura na mesa, pode ser uma dificuldade com o filho, pode ser um divórcio. São tantas as coisas inesperadas que podem muitas vezes abalar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. São tantos os imprevistos que podem nos deixar tristes e desanimados. Mas hoje eu gostaria de dizer para você, não importa o que você está passando, não importa o momento ou qual circunstância da sua vida, os anjos disseram para os pastores: alegrai-vos, porque eu vos trago novas de grande alegria. A notícia mais importante é o nascimento do Salvador. Ele é o aniversariante e graças a ele podemos ter as nossas dores consoladas. Graças a ele podemos ter os nossos fardos aliviados. Graças a ele podemos nos alegrar. E como indicação de leitura, como sugestão no manual do Vem Segue-me, tem um discurso do nosso apóstolo Ulisses Soares, onde ele fala muitas coisas que eu pude refletir, eu pude pensar. Mas entre as coisas que ele fala, ele cita sobre esses pastores. E ele fala que existem pastores modernos, que os pastores estavam trabalhando nos campos e que hoje tem os trabalhadores, né, aqueles que estão trabalhando muitas vezes no dia de Natal. Muitas vezes são enfermeiros, são pessoal que trabalha em hospital, área da saúde, são policiais, lojas de conveniência, pessoas que estão trabalhando para manter o seu sustento. E essas pessoas muitas vezes se sentem só, ou se sentem
vamos dizer assim, isoladas da sociedade pelo turno de trabalho. E ele fala que esses pastores não estavam sozinhos, porque apareceu uma hóstia de anjos. Esses anjos escolheram esse grupo específico para anunciar essas boas novas de alegria. E ele fala que esses anjos são anjos ministradores e que todos nós podemos ter anjos na nossa vida e ser anjos também. O título do discurso dele é assim: uma hoste angelical moderna. Nós podemos ser essa hoste angelical moderna. Então ele conta quando em 2003 ele mudou para morar em Utah, e em 2003 foi um dos invernos mais severos que Utah já teve. E ele e a família dele, claro, ele como brasileiro não estava acostumado, porque ele estava acostumado com esse clima tropical que nós conhecemos, e de repente ele se deparou com muita neve. E o que acontece é que uma determinada noite, né, se aproximando aí no Natal, ele foi visitar um vizinho, ele acabou escorregando na neve, ele quebrou o pulso, precisou ser hospitalizado, operado. Então a esposa dele foi lá tirar a neve do jardim, mas ela não tinha experiência fazendo isso. E ela não sabia que ao tirar a neve de um lado, ela tinha que mudar a direção da máquina. Ou todo o trabalho precisaria ser refeito, porque a neve voltaria. E por essa falta de experiência, todo o trabalho dela foi em vão. Ela tirava a neve e a neve voltava. E por conta desse esforço de ficar ali no frio tentando tirar a neve, ela acabou ficando com uma infecção nos 2 ouvidos. Demorou 2 meses para ela ficar boa da infecção dos ouvidos. Como se não bastasse, o filho dele estava brincando com um trenó e acabou escorregando, também acabou se machucando e tendo que ficar de cama de repouso absoluto. Então ele diz assim, naquele Natal tinha, né, alguém com o pulso quebrado, outro com o ouvido totalmente surdo, não escutava, o outro acamado, todo mundo congelando de frio, mas apareceram anjos. Ele diz que acordou com um ruído bem cedo de uma máquina tirando a neve dele. E era o vizinho de 70 anos de idade, que gentilmente estava limpando todo o pátio dele. Ele disse que por estar com um dos pulsos quebrados e com gesso, ele não podia dirigir. Então, gentilmente, um amigo se ofereceu e levava ele todos os dias para o trabalho. Então ele fala sobre esses anjos que apareceram, que estavam lá na vida dele, em momentos que ele realmente precisou. Então eu fiquei pensando como é maravilhoso saber que nós também podemos contar com anjos. Nós podemos ministrar e ser ministrados. Que nós podemos seguir o exemplo do Salvador no Natal. O presidente Ulisses, ele fala que espera que o Natal não seja somente uma época, não seja somente um evento, mas que a gente se acostume a trazer o Natal sempre para a nossa vida. Que a gente se acostume a ter Natal todo dia, a trazer Cristo para dentro das nossas casas. Que a gente se acostume a tentar viver cada dia como Ele, a viver de maneira mais parecida, a adquirir os atributos dele. E como eu sou grata pelo meu Salvador, por tudo o que ele fez por mim. Tem uma citação do presidente Hinckley que é maravilhosa, e ela diz assim: não haveria Natal se não houvesse Páscoa. Natal e Páscoa, 2 datas que estão ali conectadas. Então ele diz, não haveria Natal se não houvesse Páscoa. O menino Jesus de Belém seria apenas mais um bebê, sem o Cristo Redentor do Getsemane e do Calvário, e o fato triunfante da ressurreição.
Então, quando nós pensamos em Cristo, o nascimento dele, toda a vida dele, nós precisamos lembrar também tudo que ele passou, como ele expiou por nossos pecados, a sua morte. Ele foi capaz de morrer por nós. E por isso, ele também venceu a morte e ressuscitou. E graças a ele, mesmo se estiver faltando alguém na sua mesa hoje, mesmo se você sentir falta de alguém que já partiu desse plano para o outro, graças a ele, nós podemos nos alegrar. Graças a ele, existe uma ressurreição. Então, que nós possamos lembrar que a coisa mais importante é trazer Cristo para a nossa vida. Trazer Cristo para a nossa vida diariamente, sendo mais parecido com Ele, adquirindo os atributos de Cristo. E algum tempo atrás eu estava conversando com a minha filha e nós estávamos lembrando, porque ela tinha sido chamada para dar um discurso sobre Cristo, sobre como ser mais parecido com Ele. E ela estava me lembrando das tantas situações que ela passou na vida que ajudaram ela a aproximar-se do Salvador. E houve uma época que ela decidiu que ela ia desenvolver todos os atributos de Cristo. Paciência, humildade, perseverança, amor ao próximo. E ela colocou muitos cartazes no guarda-roupa, com metas de ser alguém melhor, alguém mais parecido com Cristo. Muito bem. Isso foi na adolescência dela. Até hoje eu não consegui retirar as metas grudadas do guarda-roupa. Porque cada vez que eu entro no quarto dela, eu vejo aquelas metas e eu sei que eu também preciso ser mais parecida com Cristo. E nós estávamos lembrando quando a minha filha foi para a missão e quando ela chegou no campo missionário, a primeira companheira dela, ela teve muita dificuldade. E ela sentiu como ela precisava desenvolver os atributos de Cristo. A minha filha era filha única, então ela foi criada com todos os mimos. E ela recebeu uma companheira que tinha 6 irmãos e que era muito autossuficiente. E a minha filha era muito dependente. A companheira tinha o inglês como língua nativa e a minha filha ainda estava aprendendo inglês. A companheira conhecia tudo sobre a área e a Larissa estava ainda se habituando aos rostos, aos lugares. Ela era muito rápida e ela estava acostumada a correr na rua. E a Larissa nem gostava de fazer atividades físicas. Então, quando a Larissa chegou na missão e teve que lidar com tantas coisas tão diferentes, ela percebeu que ela precisava mais que nunca ser humilde, ter paciência, desenvolver os atributos de Cristo. Mas ela achava que só ela estava lutando para isso. Mas um dia depois de meses com aquela companheira, e algumas vezes ela entrava no banheiro e chorava sozinha, porque ela estava acostumada muitas vezes a palavras doces, e aquela companheira às vezes era muito dura e até mesmo ríspida com ela. Então às vezes ela chorava e pedia ajuda ao Senhor para que a ajudasse. E depois de meses com aquela companheira, uma certa noite o telefone tocou. E ela viu a companheira dela em prantos. E quando ela se aproximou para saber o que tinha acontecido, a companheira disse para ela: morreu a minha melhor amiga, a minha avó. E começou a chorar. E chorava muito. Então, naquele dia, a Larissa abraçou ela e chorou. Chorou como se tivesse sido alguém da sua família. E naquele momento ela percebeu que ela tinha uma companheira maravilhosa, uma companheira que também estava lutando para lidar com alguém que era tão diferente dela.
e que também estava lutando para ser mais parecida com Cristo. E enquanto as duas se abraçaram juntas e choraram, a minha filha me disse que ela sentiu envolvida pelo amor do Salvador, pela compaixão dele. A partir dali, elas se tornaram grandes amigas. Não só companheiras de missão, mas amigas. Cristo pode nos ajudar a vencer as diferenças. Desenvolver os atributos dele pode nos ajudar a ser alguém melhor, a ter mais paciência, a ser mais humilde, a ter mais caridade, a perdoar, a não julgar. Que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos pensar sobre as dádivas do Natal, sobre o nascimento do nosso Salvador. Se temos motivos para nos alegrar, claro que temos. Cristo nasceu. E isso muda tudo, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva. Então, gente, que tenhamos um feliz Natal. É o que eu desejo para vocês. Que Cristo seja convidado de honra na sua mesa. Um Feliz Natal com as suas famílias. Um Feliz Natal se você está sozinho. Ou melhor, você não estará sozinho se estiver com Cristo. Obrigada por tudo, por este ano incrível. Obrigada por tantas coisas que vocês me ensinam através de comentários, através de palavras amigas. E eu me sinto tão amada. Sou grata por anjos que o Senhor coloca na minha vida. Essa semana eu tinha uma amiga que estava em Recife e ela trouxe um pacotinho para mim, um pacote da minha família. Ela arrumou um lugarzinho na mala dela. E Lorilene, obrigada, minha querida. E quando eu abri aquele pacote, eu encontrei o bilhetinho da minha mãe, aquela letrinha dela. Eu encontrei o bilhetinho da minha irmã, as guloseimas, os presentinhos de Natal. Como aqueceu meu coração. Tão grata por esses anjos modernos. E aí, a minha filha nos Estados Unidos, tão longe de mim, vem uma amiga dela, a Carol Diniz, vem para o Brasil, e aí lá tá eu, vamos lá fazer uma caixinha para Larissa. Obrigada, Carol, por você ter reservado um espaçozinho na sua mala para levar um pacote para minha filha. São esses anjos modernos que nos aquecem o coração, que nos abençoam. Como eu sou grata por minhas ministradoras, a Luciane, a irmã Valdete, como elas abençoaram a minha vida esse ano. E a irmã Valdete estava hospitalizada, estava na UTI, voltou ontem para casa. Eu sei que ela está ouvindo o meu vídeo, eu sei que ela vai me escutar. Feliz Natal, minha irmã querida. Obrigada por tudo. Então, gente, Natal é isso, Natal é Cristo, Natal é gratidão. Natal é ser anjo na vida das pessoas. E reconhecer os anjos que passam por nossa vida. Obrigada e um Feliz Natal com muita alegria, pois Cristo nasceu.